Bom dia, eu estou aqui na casa em que minha mãe morou nos últimos 30 anos e vou que a minha irmã transformou num espaço de cultura, de arte, de receber as pessoas, de ler poesia, de fazer crochê, que foi uma arte que ela cultivou a vida inteira. E eu vou apresentar para vocês um pouco a poesia da minha mãe. A minha mãe durante a vida inteira fez versos e depois que se aposentou, escreveu vários livros. O primeiro livro que ela escreveu é esse aqui, Minha Vida como Professora e Alguns Versos, né? Depois ela escreveu um outro chamado Viagem em Tempo de Seca, que é uma experiência dela no início da seca de 1932 no sertão do Ceará. Depois ela escreveu um livrinho muito interessante chamado Bolo de Amizade. Ela inventou, digamos, esse gênero lírico, que ela fazia os bolos com os nomes das pessoas, convidar, a convite, etc. O último livrinho dela é mais curto, mas ainda muito significativo, a gente chamou de Novos Poemas. E ainda há outros que não foram publicados. Nesse primeiro livro, eu queria chamar a atenção, não só nesse primeiro livro, mas nos livros em geral, para três coisas que estão sempre presentes na poesia dela. O cotidiano familiar, o cotidiano da casa, das pessoas, das brincadeiras, dos bolos de amizade. Um outro tema que permeia toda a vida dela e o que ela escreveu é a fé e a religião. Então, ela tem poemas sobre os mandamentos, ela transforma os 10 mandamentos em verso. Ela tem poemas para muitos padres, né? Sempre que um padre se despedia da paróquia, ela fazia um verso de despedida. E outros que eu vou chamar de reflexões sobre a vida. O tempo todo havia poemas que tinham reflexões sobre a vida. Está passando o verdureiro e agora eu me lembrei dela. Ela sempre saía andando aqui por esse corredor e eles paravam e conversavam e ela tinha assim muita amizade pelas pessoas simples. O primeiro poema que eu vou ler é que o primeiro que a gente publicou, que é quando ela fala da vida dela como professora na zona rural. Na zona rural. Nós fomos todos alfabetizados por ela. E ela diz num dos versos: minha escola era isolada, com muita satisfação. Vivia preocupada com aquela agremiação. Então, minha mãe foi nossa primeira professora. Há um outro poema, há vários outros poemas, mas tem uns, em vários momentos, ela chama só de pensamentos. E tem muitos pensamentos sobre as diversas coisas da vida, inclusive sobre a própria poesia. E sobre o cotidiano, os objetos que você acha, que você perde. É muito bonitinho que ela diz assim: a minha caneta azul, que mandei você guardar, procuro de norte a sul, já não está no lugar. E tem um que eu já citei várias vezes em outros momentos, que eu acho lindo e muito assim, profundo, uma sacada muito boa, que ela diz assim: o céu tem muitas moradas, disse um dia o Redentor. Quero ser agraciada, ao menos no corredor. Nesse mesmo conjunto de pensamentos, ela fez uma quadra para a mãe dela, a vovó Irene. Ela faz muitos poemas para a mãe e para o pai. Ela diz assim: minha mãe era alegre, saudável e divertida. Usou muita coisa boa na passagem desta vida. Ao longo dos versos, eu gosto de destacar o encanto dela pelas coisas pequenas. Ela tem um poema que ela fez aos 76 anos, que ela fala do vestidinho de chita que ela vestia quando era menina, e evidentemente um símbolo da situação pobre, humilde, mas que o vovô foi comprar um vestido e o encantamento dela, ela diz assim: do vestidinho de chita que ela sempre fazia para o meu aniversário e eu contente vestia. Então, quando a gente estuda mais profundamente a poesia lírica, muitos teóricos dizem que a lírica
é uma espécie de eternização do instante, de perpetuação de momentos singulares da vida. E isso a gente encontra muito na poesia da minha mãe. Ela faz um poema sobre a seca de 1973 aqui no Ceará. E ela, num ritmo mais acelerado. E o povo sofrendo e se maldizendo, e afinal não tendo para quem apelar. E a água secando e o menino chorando, e o povo esperando o bolsão chegar. Então, a vida, sob diferentes nuances, estava presente nela. A gente tinha muita festa de Natal, e às vezes ela fazia versos no Natal. Tem um aqui que ela faz de 1996, ela faz um versinho brincalhão, engraçado, bem-humorado, com todos os irmãos. Tem um do Pedro Jorge que eu acho muito bom, que ela diz assim: para quem está sempre com fome, uma quentinha vou dar, pois é só o que se pode comprar aqui neste lugar. E vai brincando. O Sassá, o irmão meu, muito agitado, avexado, o jeitão assim. Aí ela fez: aquele que está nervoso, correndo sempre vexado, tome a maracujina que vai deixá-lo viado. E aí vai. Então, o senso de brincadeira esteve sempre presente na poesia da mamãe. Tem um poema que ela diz assim: quem eu sou? E ela diz assim: sou o resto de uma vida, sou o símbolo do nada, lembrança de uma história que ficou inacabada. O segundo livro é um livro que tem um poema mais longo que ela escreveu, que é Viagem em Tempo de Seca. É um poema muito bonito que fala do sofrimento. Ela andou quase 100 quilômetros com o vovô, com os animais, ao lombo dos animais. Ela diz assim: a estrada era cheia de retirante boiada, e a gente só com esperança de sair desta enrascada. E aí fala de uma noite que ela parou numa casa e diz assim: o dono da casa era gente de boa vida, mas não tinha o que cear, e eu repartia comida. Por aí vai. Passados o calor do sol, seguimos nossa jornada. Só que para comer não tínhamos mais nada. E aqui também ela publica um poema bonito que ela faz sobre os mandamentos da lei de Deus. Ela era muito religiosa e ela fala sobre todos os mandamentos. E há um poema especificamente sobre o pai dela, que eu acho também muito bonito, essas experiências, essas vivências que ela fala. E aqui é um registro simples, né, de uma mulher já anciã, que ela diz assim: o sorriso da criança arranca do coração um pouco da alegria da vida do ancião. Depois a gente publicou o Bolo de Amizade, eram poemas que ela fazia, fez para muitas pessoas, brincando, né? Brincando, e ela criou o que eu chamo esse gênero, que é o bolo. Ela faz um bolo oferecido à bisneta dela, quando completou 14 anos, a Geórgia. E lá no meio ela diz assim: as tias também queriam do bolo participar, pois a festa é para todos, não tem primeiro lugar. E aí ela pega o tio da Geórgia e fala assim: o Carol e a Tamires vêm trazendo simpatia para o bolo enfeitar em cada uma fatia. Aos 92 anos, ela faz um poema sobre a vida dela. E ela diz: são tantas recordações nestes anos percorridos, porém os mais destacados são os meus entes queridos. Ela depois faz a morte sobre um sobrinho dela que morreu afogado a pedido de uma tia minha. E o último livrinho, ela faz uma reflexão bonita sobre a vida novamente, sentindo já o cansaço, já com muito mais de 90 anos. Ela diz: estou sentindo a fraqueza de uma vida prolongada, pensando, e com certeza, que foi por Deus planejada. Entretanto, ainda tenho uma mente conservada. Ao terminar os meus versos, quero a Deus agradecer uma grande alegria que não consigo entender, me tirar lá da carqueja, aliviar meu sofrer. Então, são esses os poemas que ela faz. Tem uma confraternização, por exemplo, com as amigas, ainda do grupo de religiosos, que ela diz: cada um faz sua parte, conforme possa fazer. O importante é que faça com amor e com prazer. A união faz a força é um lazer.
O lazer abençoado anima a gente a viver. Eu acho que a vida dela animou um pouco a gente e continua animando através da poesia. Muito obrigado.